eu quero ler para você uma palavra que se encontra em Gênesis, versículo de número 3, até o versículo de número 6. Gênesis 3, 6, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta do que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto das árvores que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Bom, aqui nós encontramos o primeiro pecado aqui na terra do ser humano. Aqui relata que Deus disse a Adão e a Eva: Olha, vocês não vão comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, senão vocês vão morrer. Deus, quando ele falava vocês vão morrer, ele não estava falando apenas de uma morte física, mas também ele estava falando de uma morte espiritual. Mas também ele falava também de uma morte física. Por conta do pecado, muitas pessoas hoje em dia morrem no mundo. Para você ter ideia, por minuto, 102 pessoas, segundo uma pesquisa aí feita, são pessoas mortas em vários lugares aí, por causa que se corromperam com o pecado no princípio e acabaram pecando contra o Senhor Deus, e veio até eles a morte física. Mas o pecado, ele não trouxe só a morte física, ele trouxe a morte espiritual do ser humano. Então Deus disse: olha, não comeis do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Mas aqui relata que a serpente chegou até a Eva e disse a serpente a Eva: é assim que Deus disse que não era para comer do fruto das árvores que está no meio do jardim? Então Eva ficou pensativa, depois falou para a serpente: disse Deus que não é para comer. Então a serpente tentou a Eva, e Eva, vendo que aquela árvore era boa para se comer, dava entendimento, ela foi lá, simplesmente pegou do fruto e comeu. Ali Eva deu também ao seu marido, o seu marido comeu. Então ali aconteceu o primeiro pecado da humanidade. O pecado, ele é contra Deus, porque Deus é santo. O pecado, ele é maldoso, ele é ruim para as nossas vidas. Se a gente pratica o pecado e não vive conforme Deus quer, a gente está longe de Deus, ou seja, a gente está morto espiritualmente. Mas se a gente pratica a palavra de Deus, a gente está vivo espiritualmente. Ou seja, o pecado, ele trouxe a morte espiritual e física ao ser humano. Física porque hoje vemos muitas mortes por causa do pecado. Mas você pode hoje se libertar do pecado para que você tenha uma vida. E essa vida você só encontra em Jesus Cristo, que é a vida espiritual. A vida sua que está morta espiritualmente, ela pode ressurgir, ela pode voltar a viver. Mas para isso, eu vou falar como você pode voltar a viver espiritualmente. Então eu quero mostrar para você agora duas imagens que o pecado provocou na humanidade. Primeira imagem. Essa é a primeira imagem. Aqui é a imagem da tentação de Adão e Eva. A serpente está aqui. Ela tentou
a Eva e a Adão. Então aconteceu que Eva acabou tomando do fruto nas mãos dela e acabou dando para Adão. E assim os dois pecaram contra Deus. E aconteceu que aqui eles morreram espiritualmente. Depois de um tempo é que veio a morte física até eles. E por conta disso, por causa desse primeiro pecado, veio isso aqui que eu vou mostrar para você até o ser humano. Veio a prisão para o ser humano. O ser humano, ele hoje, ele tem uma liberação para ele. Liberação como assim? Como eu estou falando, para você entender bem melhor. A liberação dele é que ele acha, porque não está dentro de 4 grades ou não está num canto cercado de grades, ele acha que ele é liberado, ele acha que ele é livre. Tudo bem, se ele não está em um canto onde está aprisionado, com grades ao redor, mas porém ele está preso. Mas isso não é uma prisão física, mas sim espiritual. A prisão espiritual acontece porque ela veio através do pecado. Ou seja, a prisão espiritual ela está relacionada com o pecado. Quando o pecado entrou na vida do ser humano, trouxe isso aqui para ele, a prisão. O ser humano ele passou a ficar aprisionado por causa do pecado. Como assim aprisionado? Aprisionado com o próprio pecado. Você vê que a humanidade hoje rouba, mata. Muitos fazem coisas horríveis e fazem maldades. Por quê? Porque estão aprisionados pelo pecado. O pecado ele aprisionou o ser humano de uma forma que o ser humano não conseguiu se libertar mais dele. Mas Deus, ele fez uma coisa de amor, de verdade. Ele entregou seu Filho unigênito na cruz para libertar o ser humano dessa prisão que se chama pecado. Ele entregou seu Filho unigênito e entregou ele numa cruz e ele sofreu. Colocaram uma coroa de espinho nele. Então, Jesus Cristo ele sofreu em seu lugar para poder te libertar da prisão do pecado. Você hoje é aprisionado pelo pecado, pelas trevas. Você não consegue ver isso às vezes, eu acho. Mas porém, isso está em você. Está no seu coração, está na sua vida. Mas há como você se libertar disso hoje. Mas cabe você se decidir. Eu não posso decidir isso por você. E nem você por mim. Mas a decisão, ela é individual. Ou seja, você define o seu futuro. Você que decide o que você quer viver. Se quer viver preso com o pecado, ou se quer ser livre do pecado, ser liberto do pecado. Em João 8:32 vai falar assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje a verdade que eu estou trazendo até você é Jesus Cristo. Essa é a verdade que pode libertar você do pecado. Agora, tem um motivo para você aceitar Jesus Cristo. Se você quer ser liberto do pecado, você tem que aceitar Jesus Cristo como o único salvador da sua vida. Pois se você não aceita Jesus Cristo como o único salvador da sua vida, como você poderá ser livre do pecado? Muitas pessoas que aceitaram Jesus Cristo hoje contam testemunhos em púlpitos de igreja. Contam que foram libertos do pecado. O pecado, ele é as bebidas, as drogas, a prostituição, os palavrões, as mentiras, e tudo isso aí envolve uma globalização grande, porque o pecado ele tenta destruir a humanidade desde o princípio. E muitos contam que foram libertos das bebidas, das drogas, das prostituições, das coisas erradas que faziam antes, porque aceitaram a Jesus Cristo como o único salvador da própria vida. Hoje você pode ser liberto do pecado. Você pode aceitar Jesus Cristo hoje mesmo. Se você quer ser liberto dessa prisão, dessa escravidão que o pecado traz para você,
faça somente uma coisa: aceite Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. Para você aceitar Jesus Cristo, você não precisa pagar promessa, não. Para você aceitar Jesus Cristo, você não precisa fazer esforço. Na verdade, você tem que abrir o seu coração e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como o único Salvador da sua vida. Assim você estará liberto da prisão do pecado, estará liberto de todo o mal das trevas. Então, cabe essa decisão a você hoje. Se você quer ser liberto do pecado, aceite Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. O que você pode fazer hoje para que você apenas não seja liberto, mas viva eternamente com Jesus Cristo no céu? Mas para aquele que não quer se libertar do pecado, para aquele que não quer aceitar Jesus Cristo como único Salvador, infelizmente nós temos uma condenação eterna. Na verdade, aquelas pessoas têm a condenação eterna, aquela que continua no pecado, mas aquela que aceita Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida, ele é automaticamente liberto do pecado. E o pecado, ele já não vai fazer muito parte da vida daquela pessoa que aceitou Jesus Cristo, porque ela vai ser liberta do pecado e vai viver eternamente com Jesus no céu. Então faça essa decisão hoje. Aceite Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. É o que você pode fazer de melhor hoje. Então essa palavra que eu queria trazer para você através desse vídeo. Então, depois que você acompanhou essa palavra, agora eu quero entoar mais um hino ao nome santo do Senhor. O hino que vou entoar se chama Pra Sempre, do Fernandinho. E se você conhecer esse hino, cante comigo, aonde você estiver, seja na sua casa, no seu trabalho, seja onde você estiver. O nome do Senhor merece ser glorificado, porque Ele é santo. Então, eu vou entoar esse hino neste exato momento.